Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, esse Deus misericordioso, esse Deus que nos suporta, nos compreende e nos abençoa tanto, né, irmãos? A gente não consegue enxergar com os olhos carnais, nem com os olhos espirituais, quantas vezes Deus nos pegou no colo, quantas vezes Deus atravessou a gente pela água, pelo fogo, nos livrou do abismo. A gente não viu, é claro, porque nós buscamos vencer as batalhas que nós vemos com a nossa força. E a que nós não vemos, infelizmente nós não vemos. Porque Jesus falou, muitos vão ver, mas não vão enxergar. Muitos vão escutar, mas não vão ouvir. Quando você assume a sua aliança com Deus, que é individual, e Deus não vai te cobrar, nem vai bater na porta da sua casa para que você assuma uma aliança com Ele. Deus já te deu uma Bíblia, Deus já se mostrou para você, você já sabe que Deus existe. Por isso que quando falaram para Jesus que queriam um milagre, o que Jesus falou? Uma geração incrédula e rebelde pede um milagre. Eles não vão ver nenhum milagre. Entendeu, irmãos? Porque se você usar a sua razão, e você sabe usar a sua razão, para as coisas materiais você usa a sua razão, todos os dias, desde quando você acorda. Se você usar a sua razão para entender o reino de Deus, que é real, o reino de Deus é real, irmãos. Deus existe, Deus governa. Só que Deus governa para quem quer ser governado por Ele. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não vai te impor nada. Você vai ter que chegar a Ele pela sua própria vontade. E é simples, irmão. Você jamais casaria com uma pessoa que ela confessasse publicamente que não te amava, que não gostava de você. Uma pessoa que dissesse, olha, eu não quero andar com você. Eu não quero andar com ele. Você não ia casar com essa pessoa, irmão. A gente casa com alguém que você sabe que a pessoa gosta de você. Pelo menos você acredita nisso. Pode até a pessoa não gostar, mas você acredita nisso. Por quê? Porque quando se fala de amor, se fala de voluntariedade. Voluntariamente a pessoa te ama. Por quê? Por interesse você não quer que ninguém te ame. Você não quer, irmão, que ninguém te ame por interesse. Você quer, com certeza, que aquela pessoa te ame gratuitamente. E assim é com Deus. Com Deus é um casamento que você tem que fazer de livre e espontânea vontade. E você tem que querer. É um desejo que tem que sair de você. Por isso, como o presbítero irmão Paulo estava dizendo aqui, né, sobre a nossa atitude, irmãos. A oração o que é? Você conversar com Deus. Mas você vai conversar o que com Deus? Vai ficar só pedindo para Deus? Você vai ficar rezando, repetindo aquelas palavras indefinidamente, sem uma razão naquelas palavras? A oração é você abrir o seu coração, conversar com Deus como seu melhor amigo, como você conversaria com seu pai, ou com seu cônjuge que você amasse. Por isso que Deus se coloca no lugar de amigo, Deus se coloca no lugar de pai,
Deus se coloca no lugar de esposo. São relacionamentos, a Bíblia fala de relacionamento com Deus. Todos os relacionamentos com Deus são de amor voluntário que tem que partir de nós. Ah, pastor, mas eu faço tudo, eu acho que eu não preciso. Tem gente que, eu não preciso de orar, eu não preciso de ler Bíblia, eu não preciso de ir na igreja, eu estou bem, eu não roubo, não mato, meu Deus, né? Se eu morrer, eu vou direto para o céu. Não é assim, meu irmão. Por isso que o mandamento, quando os discípulos perguntam para Jesus, mas Senhor, na verdade, quais são os mandamentos mesmo? Porque tinha os mandamentos que Moisés deu para o povo, a lei. E eles perguntam, quais são, na verdade, Senhor, os mandamentos? O que Jesus fala? O maior mandamento é você amar a Deus de todo o seu coração, meu irmão. E ainda diz que é com seu entendimento. Por quê? Porque você tem que entender o que você está fazendo. Por isso que o batismo nas águas é depois de 12 anos de idade, quando a pessoa, a criança, mesmo sendo criança, ela já entende o que ela está fazendo. Jesus se batizou com mais de 30 anos. Por quê? Porque você tem que saber o que você está fazendo. Relacionamento com Deus é um relacionamento sério, é uma decisão que você toma. Por isso que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Deus não vai, meu irmão, lá na sua casa te implorar, pedir para você amar a Ele. Deus tem dado os profetas, Deus tem dado os mensageiros, Deus tem dado a palavra, Deus tem dado a igreja, Deus tem dado os louvores. Deus tem dado o chamamento para você. Depende de você agora, mas quando você vai tomar essa decisão? Tem gente que está esperando a vinda de Jesus. Há igrejas e mais igrejas pregando o arrebatamento, a vinda de Jesus. Mas estão esperando para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 10 anos, estão vendo os sinais que eles imaginam, mas desde o tempo do apóstolo Paulo já se falava isso, irmão. Para quem morreu ontem, Jesus veio. Ou a pessoa que morreu ontem, se houver o arrebatamento amanhã, ela vai estar vivo para ver, para se arrepender, ou para se preparar. Olha a história das noivas prudentes, a parábola das noivas. Deus está dando uma oportunidade para nós nos prepararmos hoje. Ou a partir de hoje. Porque todos os dias da sua vida, você quando acorda, meu irmão, você tem que fazer uma nova aliança com Deus. Todos os dias o velho homem tem que morrer, todos os dias. Isso não é time de futebol, meu irmão, que você de criança resolve ser do Botafogo, ou do Flamengo, ou do Corinthians, e agora você vai ser palmeirense o resto da sua vida. Não. Isso aqui nós estamos falando da história da nossa vida, do nosso futuro. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Jesus veio para pregar a ressurreição e vida eterna para viver em um mundo melhor. A terra já é maravilhosa, mas Deus promete o céu. Mas você vai ter que lutar para conquistar isso daí. E você não vai lutar com armas antigas, porque Jesus dá o exemplo do remendo. Não se coloca remendo velho em pano novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Jesus deixou claro, essa parábola ela é simples. Você vai construir agora uma mansão para você. Você ganhou uma fortuna, você vai construir você mora numa casa de madeira, comida de cupim, cheia de tábua podre. Aí você vai construir uma casa nova para você, uma mansão. Você vai usar aquelas tábuas podres. É isso que você está querendo fazer. Toda a vida pegando o lixo da sua vida para construir o seu futuro. Deus não chama a gente para isso, irmão. Deus chama a gente para nascer de novo todos os dias. Você acordou, abriu o olho.
você já tem que fazer uma revisão. Graças a Deus, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor está me dando. Caminha comigo durante todo esse dia, Senhor. Eu preciso de ajuda, eu sou fraco, eu sou materialista, eu tenho um gênio ruim, eu sou avarento, eu tenho um olho ruim. É para isso que Deus te chama, para você observar os seus defeitos e fazer logo de manhã, quando você acorda, uma revisão com Deus, e aí você começar a vida, começar o seu dia já falando com Deus, e quando vier no seu pensamento as ferramentas do passado, porque virão, e muitas pessoas vão trazer a lembrança das suas ferramentas do passado, dos lixos que você tem na sua vida. Muitas pessoas vão trazer, as próprias pessoas que fazem parte da sua vida, vão te lembrar dos seus lixos, e você vai pegar no teu lixo ali as ferramentas para atravessar o dia. É assim que nós fazemos. Mas o que Deus fala? Que nós temos que seguir os pensamentos dele. Deus fala, olha, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que andar com Jesus. Mas você vai andar com Jesus quando? Na cabeça do crente, ele vai andar com Jesus quando? Quando ele estiver na igreja. Quando ele estiver na igreja falando em línguas, tomado pelo Espírito, que ele nem sabe qual é o Espírito que é, daí ele está com Jesus. Chega em casa, ele deixou Jesus na igreja, esqueceu Jesus na igreja. Chega em casa, ele briga com a esposa, ele briga com todo mundo, ele faz um monte de coisa errada, porque ele continua sendo o velho homem. Ele foi na igreja, aí o velho homem ficou na porta da igreja lá, ficou lá fora. Na hora que ele sai, ele pega o velho homem e leva para o dia a dia dele. E nós todos fazemos isso, irmãos. Entendeu? Nós todos fazemos. Eu faço isso. Mas a exortação da palavra de Deus é exatamente isso. É isso que diz a palavra de Deus. Por isso que temos que ler a Bíblia e amar a Bíblia. Porque tem uma promessa no livro de Ezequiel que Deus fala que vai trocar o nosso coração e o nosso pensamento. Mas tem um se, em toda a palavra de Deus tem um se atentamente observares os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos. E esse se é para mim, é para você, meu irmão. É simples, mas nós estamos agarrados naquele monte de lixo que nós criamos durante toda a nossa caminhada e nos apoiamos no nosso gênio terrível e naquilo de pior que a sociedade colocou em nós. Por isso que Jesus falou em João 8,32, essa palavra tão divulgada, que parece até que é só um conto. E conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Nós precisamos, irmãos, de desejar a libertação. Nós precisamos. A libertação, ela é uma atitude que tem que vir de nós. Nós temos que querer nos libertar. Primeiro, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação? Tem gente que acha que santificação você tem que morrer, aí você vira Santo Antônio, São Pedro, São João, entendeu? Aí você cria asa, você fica poderoso, alguém reza para você, você resolve o problema da pessoa. Esses santos aí, quando estavam aqui na terra, eles não conseguiram livrar nem eles mesmos. Eles tanto não livraram que não queriam morrer, morreram. Aí agora eles vão te ajudar, entendeu? Eles vão te ajudar agora. E você também fica com essa sensação de que você um dia vai virar santo. Nós vamos morrer imperfeitos, irmãos. Nós vamos morrer imperfeitos. A Bíblia diz que não há um santo sequer. Jesus falou que só há um bom que é Deus, não há dois bons, não. Você não é bom, eu não sou bom. Não existe bom aqui na terra. Nós não somos bons, nenhum de nós.
Mas o que Deus chama a gente para a gente fazer? Para a gente lutar, para a gente desejar ser melhor do que nós somos, desejar servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é melhor. Tem gente que acha que dá um dinheirinho para a igreja está fazendo favor para Deus. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa da tua obra, Deus não precisa de você, você não tem nada para dar para Deus. Nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos por Deus. Esse projeto da terra aqui é todo de Deus. E a única coisa que Deus quer é a coisa mais simples do mundo, que a gente aceite Ele como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como nosso Pai, como nosso melhor amigo, como o único e verdadeiro amor, Deus justo, Deus perfeito, e aí sim um Deus santo, que a gente aceite essa verdade, aceite o projeto dele, que é de ressurreição e vida eterna, para que você vença a morte, que é o último inimigo a ser aniquilado, que é a morte, que você, no fundo, não quer morrer, nem o suicida quer morrer. Para que você vença, você tem que aceitar o reino de Deus, meu irmão. As pessoas ficam achando que é Deus que tem que aceitar o reino dela. Ah, não, Senhor, eu vou do meu jeito. Eu vou para o céu do meu jeito. A Bíblia diz que no céu não entra nem carne e sangue, não entra corrupção. Ah, mas se eu não for ser perfeito, como então que eu vou entrar no céu? Não tem problema, o importante é Deus está vendo você fazendo a diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre o certo e o errado, e você o tempo todo, não importa a situação, você escolhendo o que é certo. E aí o resto Deus fará. O resto Deus fará. Deus vai te purificar. Se Ele vê em você esse desejo de vencer o mal, de vencer o que é errado, de vencer a carne. Por isso que Deus vem em carne, irmãos. Você acha que Deus vem em carne por quê? João capítulo 1. Por que Deus vem em carne? Para Ele entender o tanto que nós somos fracos, para mostrar para a gente, olha, meu, eu vivi em carne, igual você, eu venci todos os pecados da carne. É um exemplo para você. Ah, mas Senhor, eu sou fraco, o Senhor era forte. Sim, mas você está querendo vencer a carne? Ou eu vou te levar para o céu, daqui a pouco você vai chegar lá, você vai querer começar a fazer coisa errada. Porque os nossos antepassados já estiveram lá, né? Adão e Eva estavam onde? No paraíso, um lugar perfeito, né? Então, irmãos, nós temos que tomar decisão. E essa decisão, ela é exclusivamente sua. Irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25, diz a palavra do Senhor assim: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Ou seja, com Deus, meu irmão, não tem conversa. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz fará deitar-se para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa será o número dos açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se não lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Aqui você vai ver uma referência lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer e não tiver filho,
Então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Aqui você vai ver uma referência importante sobre esse versículo, que está lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 24, Marcos, capítulo 12, versículo 19, Lucas, capítulo 20, versículo 28, Gênesis, capítulo 38, versículo 8, Rute, capítulo 1, versículo 12, 13 e capítulo 3, versículo 9. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, essa subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Lá no livro de Rute você vai ver essa passagem. Quando pelejarem dois homens um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão, não a poupará o teu olho. Na tua bolsa não terá pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Então, irmãos, Deus quer que a gente seja honesto, seja correto, entendeu? Não importa a situação, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós é que somos servos de Deus. Então nós temos que andar corretamente. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afatigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Aqui você vai ver uma referência importante, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3, Números, capítulo 24, versículo 20. Então, irmãos, Deus não se agrada de injustiça, de maldade, de perversidade, de mexerico, né? As coisas com Deus são no caminho da perfeição. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso